Dia a todos e a todas, excelentíssimos vereadores e vereadoras aqui do município de Quixeré, a população aqui presente e aos que estão em casa, não estou escutando agora. Tem que ser rápido aqui. E está dando um... Assim. Está precisando... Sim. Tem mais experiência. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre a democracia e uma análise dos principais pontos a serem melhorados aqui no nosso Quixeré e no Brasil, tá bom? Então, basicamente, eu vou ler porque tem muita coisa para ser dito aqui. E caso vocês queiram interrogar enquanto a isso, fiquem à vontade, tá bom? No índice, o que a gente vai explanar hoje? O que é a democracia? A conceituação inicial, índices da democracia no Brasil em comparação a alguns países do planeta Terra, de 2018 a 2023, tiradas do Economist Intelligence Unite. E a posição do Brasil no índice global da democracia. E a primeira conclusão em cima disso. E o que é o patrimonialismo? Também vai ser uma pauta em cima disso, que vocês vão entender o porquê quando a gente for conceituar no início. E o papel da cultura política no despreparo democrático do Brasil. E uma segunda conclusão e o fechamento. Então, vamos lá. Bem, antes disso, evocando o artigo 5º, inciso 4º, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. E o artigo 5º, inciso 9º, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Então, vamos dar continuidade. O que é democracia? Isso aqui eu peguei da Politize, a qual fez parte durante 5 anos, aqui no município de Quixeré, e eles me deram o aval para eu poder mostrar um pouco sobre essa conceituação. Bem, começando então a conceituação, existe o governo de um, o governo de alguns e o governo de muitos. Então, vamos conceituar eles. No governo de um, existe a monarquia. No governo de algum, a aristocracia. E no governo de muitos, existe a politeia. E isso vem lá da Grécia Antiga, onde Sócrates falava sobre. E existem as imperfeições desses mesmos governos, que são, na tirania, no governo de um, a tirania, no governo de alguns, que são as oligarquias, que são grupos, famílias e grupos políticos que determinam certas diretrizes no poder, certo? Então, são um governo de alguns, não é um governo seleto. Hein? E o governo de muitos é a democracia, no caso, que é a imperfeita da politeia. Porque na democracia existe uma grande possibilidade de que o pluralismo político seja observado e que as expressões, a fala e o povo e a hegemonia política do povo seja colocada em pauta de fato. Mas existe a politeia, que seria o regime perfeito. E o que a politeia nos fala? Que em um regime politeia, os governantes e a população em geral seriam dotados na filosofia e na sabedoria. É esse o regime perfeito da democracia. Continuando, então agora a gente vai falar um pouco sobre o índice da democracia no Brasil e o que está acontecendo sobre isso. Eu nem estava passando aqui. São 2 slides ao mesmo tempo. Para vocês verem lá em casa. Então, no ano de 2018, o Brasil estava com 7 pontos no índice de democracia no mundo. No ano de 2019, o Brasil continuou ainda com 7 pontos. Não sei se vocês dão para ver, é um pouco pequeno. E a Noruega, sendo o país mais democrático do mundo, estava com 9,9. Em 2020, o Brasil ainda continuou com 7 pontos, abaixo da Argentina. Quer dizer,
em páreo com a Argentina. Em 2021, o Brasil diminuiu para 6,9, certo? 2022, o Brasil baixou mais para 6,8. E em 2023, o Brasil está... Esse é o último índice, né, do Democracy Index, é o de 2023, até o momento, o Brasil caiu para 6,7, o índice de democracia. Então, o índice de democracia de 2023 e a posição do Brasil. Classificação geral do Brasil. É o 51º lugar no ranking global entre 167 países. Pontuação 6,68, classificado como democracia imperfeita. Em um comparativo regional da América do Sul, o Brasil está atrás de países como Chile, que é o 25º, e Suriname, 49º, mas à frente da Argentina, que é o 54º, e a Colômbia, que é o 55º, e outros países da região. E democracias imperfeitas também é a classificação de países como Estados Unidos, Itália e Portugal. E quais são os critérios de avaliação? O Brasil apresenta desafios em funcionamento do governo, participação política e cultura política. Nos pontos positivos dos desafios, os positivos, o processo eleitoral considerado sólido e confiável. E os desafios, baixa confiança nas instituições democráticas, participação política aquém do necessário e necessidade de fortalecer a cultura democrática. E a tendência global refletida no Brasil o Brasil segue a tendência mundial de estagnação democrática, evidenciada pelo recuo do índice global de 5,29 em 2022 para 5,22 em 2023. Regime híbrido e autoritário continuam ameaçando a estabilidade democrática global. E qual é a oportunidade de melhoria? Promover uma maior educação política para engajamento cidadão, fortalecer as instituições governamentais para maior eficiência e transparência. E terceiro, incentivar a participação ativa dos grupos subrepresentados na política. No índice de democracia, o Brasil é avaliado em 5 critérios. Aqui estão os detalhes das pontuações recentes, aproximadamente de 2023, para cada um deles. Processo eleitoral e pluralismo, 8,33. O Brasil apresenta um sistema eleitoral confiável, com eleições livres e justas, em um ambiente que permite o pluralismo político. No funcionamento do governo, 5,36. A eficiência do governo e a confiança nas instituições são áreas de preocupação, impactadas por corrupção e desafios na gestão pública. Bem, a participação política é de 6,11. Embora a participação seja significativa, ainda há barreiras para o engajamento pleno de todos os grupos sociais. A cultura política, que é de 4,38, este é o critério mais baixo, refletindo desconfiança generalizada nas instituições e uma cultura cívica que ainda precisa ser fortalecida. E na liberdade civis, 8,24. O Brasil garante liberdades civis amplas, como liberdade de expressão, de imprensa e de associação, mas com algumas restrições em contextos específicos. O resumo, então, nos pontos fortes, o processo eleitoral, pluralismo e liberdade civis são os pontos fortes, e os pontos fracos, funcionamento do governo e cultura política. Essas pontuações reforçam que o Brasil tem uma base democrática sólida, mas precisa de melhorias em áreas críticas para evoluir de democracia imperfeita para democracia plena. Então, pode-se dizer que o que há de mais democrático no Brasil é o nosso despreparo para a democracia?
A afirmação de que o que há de mais democrático no Brasil é o nosso despreparo para a democracia é provocativa e merece uma análise cuidadosa. Ela sugere que, paradoxalmente, o Brasil reflete sua democracia imperfeita através da própria incapacidade de consolidá-la de forma plena. Então, vamos explorar essa ideia. No contexto democrático do Brasil, o processo eleitoral. O sistema eleitoral brasileiro é amplamente reconhecido como transparente e eficiente, o que é um elemento fundamental de uma democracia funcional. No entanto, a democracia não se limita ao ato de votar. Ela também depende da capacidade de participação contínua e de qualidade das instituições. A cultura política. O critério com menor pontuação de 4,38 reflete um problema estrutural. Desconfiança generalizada nas instituições, baixa educação cívica e pouca valorização do diálogo político. Isso aponta para um despreparo democrático, onde a sociedade não consegue exercer plenamente seu papel na fiscalização, cobrança e engajamento político. E o funcionamento do governo. A ineficiência e a corrupção nas instituições impactam negativamente a governança. Apesar disso, a sociedade civil, por meio de protestos, movimentos sociais e organizações, tem demonstrado capacidade de reagir e exigir mudanças. A polarização e a intolerância. Isso também é um fato muito presente, principalmente agora depois de 2020 para cá. Isso está muito em voga aqui no Brasil. O debate político frequentemente se transforma em conflitos polarizados, dificultando o consenso e a busca por soluções conjuntas. E o espaço para divergências construtivas e diálogos é limitado, reforçando a instabilidade democrática. Um paradoxo democrático, então? A frase sugere que a liberdade de criticar, questionar e apontar as falhas do sistema é, em si, um traço democrático. Porém, o despreparo se torna uma barreira quando impede a construção de consensos e soluções, perpetuando um ciclo de instabilidade e baixa confiança nas instituições. Eu acho que essa palavra instituições eu já falei várias vezes aqui. Bem, outra conclusão, então. O Brasil vive uma democracia que combina avanços significativos, como eleições livres e garantias de direitos civis, com desafios profundos na cultura política e no funcionamento governamental. Se interpretarmos o despreparo como a incapacidade de consolidar uma democracia plena, ele é mais um reflexo das desigualdades estruturais e da falta de educação política do que um atributo intrínseco da democracia brasileira. Portanto, essa afirmação pode ser um ponto de partida para reflexão e debate, mas ela simplifica um fenômeno complexo. A verdadeira questão é como transformar esse despreparo em aprendizado e desenvolvimento democrático. Agora, falando sobre a cultura do patrimonialismo ainda presente no Brasil. A origem histórica. O patrimonialismo no Brasil remonta ao período colonial, quando o Estado era estruturado como uma extensão dos interesses da coroa portuguesa. As instituições públicas eram geridas como propriedade privada e consolidando uma cultura de uso pessoal dos recursos públicos. Fusão entre público e privado. Uma característica central do patrimonialismo é a ausência de separação clara entre os interesses públicos e privados. Autoridades frequentemente utilizam bens e recursos públicos para fins pessoais ou de grupos específicos. Nepotismo e clientelismo. Cargos públicos são distribuídos com base em vínculos pessoais ou políticos, em vez de critérios de mérito ou competência, perpetuando redes de influência e favorecimento. E a corrupção sistêmica, a apropriação indevida de recursos públicos para atender interesses privados, é uma prática comum em sistemas patrimonialistas, enfraquecendo as instituições e desviando fundos destinados ao bem coletivo.
Legados culturais. O patrimonialismo deixou marcas profundas na cultura política brasileira, como a tolerância a práticas de favorecimento e a percepção de que os recursos públicos estão à disposição de quem ocupa o poder. E impacto na democracia. É isso aqui o ponto principal. Esse sistema mina os princípios democráticos, dificultando a construção de um Estado transparente e comprometido com a igualdade e a justiça social. As tentativas de reforma. Reformas como a profissionalização do serviço público e a criação de mecanismos de controle e transparência enfrentam resistência, mas são passos importantes para combater práticas patrimonialistas. Contudo, mudanças estruturais e culturais ainda são necessárias. E, para vocês, caso queiram se adentrar mais no assunto do patrimonialismo, existem alguns livros, como A Praga da Corrupção, Patrimonialismo no Brasil, Corrupção e Desigualdade e os Dilemas do Patrimonialismo Brasileiro. Da Cultura Patrimonialista, A Praga da Corrupção, escrito por Gabriel Marciliano Júnior. Patrimonialismo no Brasil, Corrupção e Desigualdade. Este livro aborda o tema de patrimonialismo no Brasil, com foco na corrupção e na desigualdade. E Os Dilemas do Patrimonialismo Brasileiro. Este livro é de autoria do Leonardo Octávio Bellinelli. E, além disso, o livro Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, aborda o conceito de patrimonialismo. Bem, o papel da cultura política no despreparo democrático do Brasil. A cultura política é o critério mais desafiador para o Brasil no índice de democracia, com uma pontuação de apenas 4,38 pontos. Essa métrica reflete como a população e os atores políticos percebem e entendem e participam da democracia. E, então, como podemos transformar o despreparo em avanço? Primeiro, educação política. Implementar programas educacionais para que promovam o entendimento sobre a democracia e a cidadania. Segundo, fortalecimento das instituições. Transparência e eficiência nas ações governamentais podem recuperar a confiança da população. E o terceiro, diálogo e inclusão. Promover espaços para debates plurais, inclusivos, que combatam a polarização e estimulem a participação de todos os setores da sociedade. Então, quais implementações em Quixeré devemos possuir para alcançarmos uma democracia plena em nossa cidade? Primeiro, educação política cidadã nas escolas. O fortalecimento da escola, do parlamento e dos cursos que serão oferecidos por ela para os cidadãos. Até o próprio Júnior, eu estava falando com ele antes disso, e ele falou que está saindo, né, Júnior, está aqui? Não está, não. A enfatização da lei municipal, que enfatiza a Semana da Democracia, culminando no dia 25 de outubro, que é comemorado o Dia da Democracia no Brasil, que foi exatamente na época em que o Luizinho, o ex-vereador Luizinho, ele colocou em pauta e vocês votaram, foi no ano de 2023, se não me engano, e instituiu uma lei municipal para a fomentação da educação política cidadã, que exatamente eu coloquei na mesa de vocês, essa lei que vocês poderiam dar uma analisada, caso achem pertinente, para que possa ser aplicada aqui em Xeré. E ela já tem até um antes dela, né? Que é do Parlamento Jovem aqui na cidade de Xeré. Então, isso seria um upgrade do Parlamento Jovem aqui. E essa lei foi um presente do Ivan Oliveira para mim. Isso já faz uns 6 anos que ele me deu essa lei. E eu apresentei essa lei já uma vez aqui e estou apresentando novamente. E fomentar um estágio-visita semanal ou quinzenal com os alunos da rede municipal e particular do município, na Câmara Municipal e em outros departamentos públicos para o conhecimento por parte dos alunos desses órgãos. Seria muito interessante. Para quê? Para que as crianças e os adolescentes eles possam começar a se familiarizar melhor com o poder público e o entendimento mais próximo deles,
Porque existe uma separação muito grande nessa faixa etária e eles acabam não se sentindo muito aquém, muito disponíveis para isso. E eu acho que seria uma boa também para isso acontecer aqui no município. E aí, então, a conclusão, está quase terminando. A cultura política é o coração da democracia. No Brasil, ela evidencia tanto o despreparo quanto a oportunidade de avanço. Construir uma cultura democrática robusta exige esforço conjunto de cidadãos, instituições e lideranças políticas, pois apenas assim o país poderá superar a sua classificação de democracia imperfeita a caminhar para uma democracia plena. Bem, sempre que eu falo sobre isso, eu leio antes o preâmbulo da Constituição, porque é no preâmbulo, mesmo que não seja uma norma, mas seja visto como norma, mas é o que o poder constituinte fez para que a gente possa se inspirar na hora das nossas decisões, tanto no âmbito municipal, como estadual ou federal. Então, vou ler aqui para vocês. No preâmbulo, nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Eu sempre leio isso para poder tomar como base até nas minhas decisões do dia a dia. Bem, e por último, eu gostaria de trazer essa frase do Darcy Ribeiro, sociólogo brasileiro, já falecido, e inclusive existe até um prêmio nacional todos os anos que é oferecido na Câmara dos Deputados, exatamente sobre a importância do que ele foi para o Brasil. O que ele diz, e o que eu também corroboro: fracassei em tudo o que tentei na vida. Tentei alfabetizar as crianças brasileiras, não consegui. Tentei salvar os índios, não consegui. Tentei fazer uma universidade séria e fracassei. Tentei fazer o Brasil desenvolver-se autonomamente e fracassei. Mas os fracassos são minhas vitórias. Eu detestaria estar no lugar de quem me venceu. É isso. Espero que esse momento possa ser visto ou revisto, porque vai estar, né, registrado na memória daqui para frente de todos os queixerenses. E eu nem falei meu nome. Ela falou, a presidente falou meu nome nisso. É o vereador Jardel. Quero falar com você. Queria parabenizar meu amigo Flávio Nilson, você pela atitude de promover a política, politizar os nossos jovens, né, que são o futuro desse país. E quero também aqui enaltecer a democracia, porque é através da democracia que hoje nós estamos aqui, né? Pelo voto do povo, né? E também quero fortalecer também o parlamento, que aqui nós somos responsáveis pela transparência e pela eficiência de um parlamento que realmente trabalha em prol do nosso povo. Então, quero parabenizar você pela atitude, pelo projeto, e que Deus abençoe. Obrigado. Antes que eu esqueça, a Politize, quando eu entrei nela, hoje eu não estou mais, eu sou um alumni, a gente chama na Politize, que são aqueles que estão um pouco aquém da Politize agora nesse momento, principalmente por eu estar como conselheiro tutelar, eu não posso ter outros vínculos, né? Eles me deram o jogo da política no início, quando eu entrei lá, que é o Elefantes. E conversando com eles, eles sabem que eu estou aqui agora, eles deram um aval também para eu dar para a Escola do Parlamento o jogo da política. E nesse jogo da política tem os 3 poderes. Esse jogo da política, então, vai poder ser usado tanto na Escola do Parlamento, ou talvez fora daqui, para que fomente
a educação política cidadã nas escolas do município. É muito importante que isso aconteça, porque estava lá em casa, estava tranquilão lá em casa, mas está aqui, tá bom? Então, eu vou estar dando agora a Casa Legislativa do Quixeré e a Escola do Parlamento para que vocês façam um bom uso disso aqui, ok? O vereador Tião também pede para falar. Bom dia, Flávio Nilson. Bom dia. Prazer estar recebendo aqui. Já vi sua participação nessa tribuna em outras oportunidades. E hoje você traz um tema muito importante, democracia, até porque está sendo questionada a democracia do nosso país hoje, justamente pela desconfiança, nas instituições. Mas eu acredito que o caminho para um país, para um povo livre e espontâneo é a democracia, onde você possa discordar, você possa concordar, discordar, enfim, apresentar o seu ponto de vista, né? Então, a democracia é importante. E é importante que esse projeto aí, essa sua observação, seja inserida mesmo em escola e possa capacitar o jovem, que será o cidadão de amanhã. Aí a gente ter aqui nessa casa futuros representantes muito bem preparados para exercer um cargo importante, que é o do legislativo, o executivo, ou em qualquer área da sociedade. Eu agradeço a você e parabenizo pela iniciativa. Obrigado. É isso. Então, Michele, eu vou dar a você o jogo da política. Parabéns aí. Parabéns aí com a sua atitude. Como Flávio Nilson? Sim. Como Flávio Nilson, sim. Você vai entender depois. Boa sorte também. Falou. Então, obrigado a todos aqui presentes, excelentíssimos vereadores e vereadoras. Eu me despeço quanto a essa tribuna livre. E é isso. Vamos para frente. Como é que dizem? Que atrás vem gente. Agradeço a participação do nosso amigo Flávio Nilson. Passamos ao expediente da presidência. Não havendo nada a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que vai se realizar no dia 14/2/2025, às 9 horas. Deus abençoe e bom final de semana a todos.